Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Almeida, eu trabalho na DataPrev, tá? Já estou lá desde 2007 e vim apresentar para vocês, bater um papo aqui sobre o passado, presente e futuro da computação em nuvem para governos, tá? É um tema bem extenso, é um tema que a gente já vem trabalhando, né? Se a gente for falar sobre os principais governos do mundo, aí França, Estados Unidos, Brasil, Japão, já vem numa transformação digital aí nos últimos 20 anos, tá? Desde 2000, início dos anos 2000, já existe discussões sobre o tema, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um panorama, principalmente do ponto de vista da minha jornada dentro da DataPrev, como funcionário da DataPrev, e atuando aí, né, para executar as políticas públicas de governo. Os governos hoje, eles cada vez se identificam mais como plataformas, então, muito do que acontece nos governos hoje baseado em software, tá? Então, essa é a realidade. E a computação em nuvem, fazendo um paralelo, ela acaba sendo a matéria-prima e pavimentadora de toda essa transformação digital, tá? E é esse posicionamento que eu quero passar para vocês hoje, tá? Falando um pouco sobre o meu currículo, a minha formação é em ciência da computação, ainda na época da minha graduação e do meu mestrado, sempre trabalhei muito próximo do tema de redes e sistemas distribuídos. Naquela época, né, início dos anos 2000, se falava muito sobre a questão de gerenciamento de TI orientado a negócio e sobre ITIL e o amadurecimento aí de um lado, né, do lado da infra, esse amadurecimento da gestão de serviço, e do lado do desenvolvimento, as primeiras abordagens e metodologias ágeis estavam surgindo, tá? Então, ainda existia muito do processo de desenvolvimento em cascata, né, aquele modelo um pouco mais antigo. As empresas estavam se adaptando ainda para agilidade, tá? E eu vivi isso muito forte aí, desde do meu início no mercado de trabalho até quando eu entrei na DataPrev, por volta de 2007. Desde 2007 eu vim atuando no desenvolvimento de soluções aí para subsidiar as políticas públicas, né? Principalmente vinculado ao, ao Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, Seguro-Desemprego, algumas soluções também vinculadas ao INSS, e mais recentemente, aí por volta dos anos 2020, acabei migrando aqui para a área de portfólio, tá? Para a área de infra, onde me aproximei mais da gestão de portfólio da nuvem, né? Então a gente atua muito aí, muito próximo da perspectiva de serviços e produtos de infraestrutura, tá? Então o que eu quero passar para vocês, muito dessa história, é sobre como as coisas aconteciam num passado recente, tá? Não posso voltar muito no tempo, né? Então vai ser um passado recente, e como é que as coisas estão hoje, e na minha visão, né, é uma perspectiva muito particular de como é que eu entendo que as coisas vão funcionar aí no futuro próximo, tá? Então, existe um marco, embora já se falasse sobre nuvem, aí desde início dos anos 2000, se você for ver os principais provedores de nuvem, eles já tinham soluções aí antes de 2010. Então, se você for pegar, por exemplo, uma AWS, ver a solução do S3, é uma solução que já existia antes de 2010, mas o grande marco, na minha visão, né, e também para a literatura de nuvem, foi a definição do NIST, em 2011, quando ele trouxe uma série de conceitos sobre o que é computação em nuvem, tá? O que efetivamente é isso que a gente está discutindo. Trouxe a questão do atendimento sob demanda, trouxe a questão da bilhetagem, você ter serviços mensuráveis, você pagar efetivamente pelo que você consome, a elasticidade, tá? O compartilhamento de recursos, o pool de recursos que são compartilhados. Então, quando houve essa definição, esse entendimento pelo NIST, foi efetivamente quando houve esse grande salto da nuvem computacional, então a partir dos anos 2010. Naquela época, algumas empresas, né, e algumas indústrias já começavam a experimentar o consumo de nuvem, tá? E mais recentemente, em 2011, a cultura do DevOps também começa a ganhar força, tá? Então, de um lado, a infraestrutura estava se desenvolvendo para adotar esse padrão de nuvem, tá? Isso é importante comentar. E, por outro, a própria engenharia de software, né, e a forma como nós construímos os programas também evoluía.
tá? E aí surgiu, né, até antes de 2010, mas o Gartner se posiciona sobre o DevOps em 2011, e aí quando efetivamente o DevOps entra no mapa de paradigmas, né, ou de abordagens úteis aí para o desenvolvimento e para se alcançar a agilidade, tá? Então o DevOps ele é um marco, sim, para a computação em nuvem, porque a ideia de aproximar os times de desenvolvimento, os times de negócio dos times de infra, passa, por um lado, pela adoção de metodologias mais adequadas ao DevOps, e, por outro lado, falando do ponto de vista de infraestrutura, pela facilidade de você ter acesso a recursos de infraestrutura. Tá? Quem, por exemplo, hoje utiliza alguma nuvem pública, já provisionou alguma máquina, já instanciou alguma plataforma, sabe que esse processo ele é muito mais fácil, muito mais ágil, né, do que se a gente estivesse falando de 5 ou 6 anos atrás. Então, efetivamente, houve um salto tecnológico, tá? Em alguns casos, até mudanças de paradigma, tá? Então, houve aí um incremento da agilidade, os times começaram a ficar mais ágeis porque a infraestrutura estava mais próxima, o teste, né, e a validação de negócio também ficou mais ágil, tá? E, ao mesmo tempo, com a questão da definição da nuvem, de compartilhamento de recursos, e desse entendimento de como o paradigma de nuvem trabalharia, houve aí o barateamento dos custos da operação. Então, um grande apelo da solução de nuvem, um grande apelo para quem pensa em migrar para a nuvem é, sim, o barateamento dos custos da operação, tá? O fato de você ter aí compartilhar manutenção de infraestrutura, manutenção de rede, manutenção predial, enfim, todo aquele custo que antes existia na manutenção de um data center próprio, sendo compartilhado aí com vários usuários, né? Então, esse barateamento de custo, ele é, sim, um diferencial importante, tá? E, da mesma forma, os governos, eles começaram a se aproximar e, nesse entendimento dos benefícios de nuvem, tá? Da mesma forma como nós temos desenvolvimento de software na indústria tradicional, nós temos nas empresas de governo. Nós temos que ter soluções de software, como eu disse. O governo, cada vez mais, ele é uma plataforma. Então, gradualmente, eu vou mostrar para vocês, os governos, né, em particular o governo brasileiro, ele começou a se adaptar para entender e para consumir esse paradigma, tá? Então, várias questões de compliance foram apresentadas, né? Existe aí uma discussão muito forte sobre o compartilhamento de recursos, entrou mais recentemente a LGPD, mas essa preocupação também já surgia, né? Vou mostrar para vocês aí no início dos anos 2010. E a consolidação, nesse período, aí de 2011, 2012 até 2017, de uma filosofia que ficou conhecida lá no governo americano como Cloud First, que é a filosofia de que os órgãos públicos, ou as agências, as entidades públicas, elas tinham que pensar, ou elas tinham que entender a adoção de nuvem como prioridade. Elas tinham que entender a adoção de nuvem como caminho para a expansão tecnológica, tá? A própria estratégia do governo digital, aí de 2018, as estratégias anteriores, 2016, ela não citava especificamente o uso da nuvem computacional, mas ela falava sobre o compartilhamento de serviços, sobre a digitalização de serviços, né? Mas em 2018 o termo nuvem ele já é apresentado na estratégia de governo digital do Brasil, onde os órgãos eles vão ter esse direcionamento, essa diretiva de adotar a nuvem pública, tá? E a nuvem computacional como uma forma de mitigar riscos, tá? E como uma forma de evoluir o seu parque tecnológico. Avançando, como eu comentei, a estratégia de governo digital, ela não fazia essa referência à nuvem, mas naquela época o Brasil já estava em 38º, entre 193 países avaliados, com um índice de serviço online, tá? Que é um índice importante porque ele, de alguma forma, reflete o quão propício o governo brasileiro está em ofertar a política pública através de um aplicativo, através de uma plataforma, o quão propício a gente está, o quão perto a gente está de alcançar aí efetivamente a cidadania digital, né, ou a transformação digital, certo? Citando aí como exemplo mais claro a Estônia, se fala muito sobre o caso da Estônia. Recentemente eu li que o cidadão da Estônia ele só sai de casa praticamente para casar, né, para casar e aí efetivamente a única ação civil
que ele não executa totalmente pelos aplicativos, ou pela internet, ou através de serviços online, mas, mas a Estônia é um país pequeno. Eu moro em João Pessoa, e eu vi um número que a Estônia é mais ou menos o tamanho de João Pessoa. Então, não é um bom comparativo para um país como o Brasil, tá? No início dos anos 2010, por volta de 2012, 2013, eu participei da implantação do seguro-desemprego, né, da modernização do seguro-desemprego. E eu lembro que, quando a gente viajava o Brasil, chegava em estados como São Paulo, onde existiam grandes agências do Cine, com muita informatização, muita preparação, atendimento, agendamento eletrônico, fila eletrônica, assim, um patamar extremamente evoluído, mas quando a gente visitava outros estados, percebia que não era o mesmo comportamento. Então, muito do que se fala da estratégia de governo, ela tem que se adequar a essas diferencialidades. Eu tenho que ter uma estratégia que é coesa tanto para o cidadão que mora no interior da Paraíba, quanto para o cidadão que mora numa capital, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa é um dos desafios que a gente tem, né? E por isso, você comparar com a Estônia não é uma comparação muito justa. Hoje, as tecnologias de mercado, elas já estão evoluindo bem, tá? Existem aí, né, uma panaceia de tecnologias que hoje já estão adaptadas para a nuvem, tá? Então, elas vão desde a parte de front-end, ferramentas de colaboração, que hoje em dia são cada vez mais comuns. Basicamente, todo o processo do meu convite para participar aqui na Campus Party, da minha inclusão, do agendamento e de toda a negociação que a gente fez, né, para eu estar aqui, né, todo combinado foi feito através desse tipo de plataforma, que provavelmente está suportado aí por um ambiente de nuvem, tá? Mas não se restringe a ambientes de colaboração. Plataformas como banco de dados, containers, pipelines e esteiras de integração e entrega contínua, armazenamento de dados, plataformas para provisionamento, virtualização de infraestrutura. Tudo isso já faz parte de uma panaceia de tecnologias que estão aí à disposição, e os governos precisam se debruçar para entender o que é que eles vão consumir e em que momento, tá? Porque não adianta somente trazer a tecnologia para dentro de casa. Você tem que ter o expertise, você tem que ter o planejamento, você tem que ter a aplicação de como você vai utilizar essa tecnologia. E aí, vários governos têm entrado nessa discussão. Aqui eu deixei uma fonte, que é um convênio de uma série de empresas, instituições japonesas, que pensam muito sobre a aplicação de nuvem até 2030, e eles consideram, né, essa overview dessas plataformas como viáveis, né, para serem consumidas no contexto do trabalho deles, tá? Hoje existem no governo brasileiro, né, e em governos estrangeiros, existem instituições ou agências que são especializadas, tá, na oferta de nuvem, na oferta de soluções de nuvem para esses governos, tá? Particularmente, eu trabalho na DataPrev, e a nossa nuvem, a nuvem que eu ajudo a construir, se chama GovCloud. A GovCloud é uma nuvem que ela tem uma série de características, como a entrega de modelos no padrão IaaS, PaaS e SaaS. Para quem não conhece, esses são os modelos mais famosos de operação e de comercialização de produtos de nuvem, tá? E de infraestrutura. Então, é quando eu entrego muito mais aquelas capacidades de processamento, armazenamento, memória, rede, toda a parte mais básica da entrega do software e o software básico para o usuário. P é de plataforma, né? No modalidade PaaS, eu já começo a entregar soluções mais completas, mais autocontidas, como banco de dados, plataforma de aplicação, eventualmente alguma aplicação mais voltada para um tema mais específico, como o tema de segurança ou tema de interconexão. E, por fim, a visão de um software como serviço, que é efetivamente a entrega do software ou da plataforma que foi desenvolvida, muitas vezes para um cliente específico, sendo suportada por nuvem, onde muitos dos processos de negócio da entrega de valor dessa solução, tá? E aí pensando mesmo no business, ele passa pela nuvem, tá? Então, a nuvem, ela é habilitadora. A gente teve algumas palestras que falavam aqui sobre growth hacking e crescimento exponencial, e a nuvem, ela acaba sendo uma plataforma habilitadora para esse tipo de abordagem, tá? O Serpro também atua. O Serpro tem uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem multi-cloud, faz parcerias com uma série de provedores de nuvem, e aí se aproveita, né, naturalmente, acaba incorporando uma série de tecnologias de portfólio, tá, para entregar a solução
para o mercado. São abordagens diferentes, eventualmente a DataPrev pode evoluir, se a estratégia de governo entender que esse é o caminho, tá? Mas é importante entender que existem essas diferentes perspectivas. Nos Estados Unidos, existe uma agência vinculada à parte administrativa americana, identificada como cloud.gov, onde ele entrega muitas soluções de infraestrutura como serviço para as principais agências e de plataforma como serviço, mas deixa para que as próprias agências desenvolvam as soluções de software como serviço, tá? Então, ele se posiciona claramente aí como um provedor de nuvem que atua no modelo de negócio de infraestrutura e de plataforma, mas se distancia um pouco aí dos modelos de software como serviço. E os principais provedores de nuvem pública no mundo, e aí eu vou citar aqui a AWS, existe aí um homônimo, né, a GovCloud da AWS, que é voltada para atendimento de nuvem de governo, mas muito para o mercado americano, tá? Então, eles atuam em compliance, né? Há uma série de requisitos federais e de segurança, as normas, né? Norma ISO 27001, enfim, a série de requisitos de segurança que são propícios para essa entrega de nuvem de governo e vende, né, ou pelo menos entrega soluções de nuvem aí para o governo americano. Algumas outras nuvens públicas, tá, também têm iniciado algumas iniciativas para ofertar oferta para governo, tá, para atender essa demanda de governo de nuvem. Então, o que a gente observa é que existem hoje empresas de tecnologia, como no Brasil, que atuam entregando nuvem sobre diferentes modelos de negócio, né, como é o caso da GovCloud. Existem empresas públicas que também entregam soluções de nuvem, tá? E aí a gente entra aí em outra discussão, que é em que momento cada órgão público deveria ou deve pensar em solicitar ou demandar cada uma dessas soluções, tá? Ainda, falando um pouco sobre a filosofia americana, né, mais recente, eu falei um pouco sobre a filosofia Cloud First, quando existia essa orientação para que os órgãos adotassem as soluções e migrassem, né, tivesse essa migração para o modelo de nuvem, tá? Recentemente teve um acórdão do Tribunal de Contas da União com essa orientação aqui no Brasil, tá? Para que gradualmente os órgãos eles dependessem menos dos seus data centers e migrassem seus processos aí para as nuvens de governo, nuvens públicas, depende muito do tipo de solução em que está se questionando, se são soluções de missão crítica, se são soluções que são estratégicas e dependem muito do tipo de informação que você está trafegando, então essas decisões elas podem mudar, tá? Mas o fato é que, mais recentemente, essa mudança de filosofia do Cloud First para o Cloud Smart mudou um pouco, mais uma vez, né, esse paradigma de tratamento de nuvem. Então, o governo americano começou em 2017 com essa filosofia. Observei que o governo japonês já tinha também se posicionado sobre isso. No Brasil, a gente também, vou falar um pouco mais sobre isso, está mudando gradualmente a nossa perspectiva, mas a ideia é que o governo e alguma instituição, do ponto de vista estratégico, já oriente as agências e os órgãos para indicar de que forma a tecnologia deve ser consumida. Então, a gente deixa de ter uma estratégia pulverizada, onde cada agência ou cada órgão definia como é que iria ser utilizada a nuvem, ou seja, uma definição que só dependia do próprio órgão, e o governo começa a dizer quais são os cenários, quais são as abordagens, de que forma os órgãos públicos devem utilizar a nuvem, porque essa estratégia, né, de você conseguir orientar os órgãos, padronizar as tecnologias e os modelos, em última instância, traz economicidade, traz eficiência para a execução do próprio, dessa plataforma que é governo, tá? Então, nos Estados Unidos, se concentraram em 3 pilares: segurança, aquisições e força de trabalho. Sobre segurança, principalmente aí, né, a proteção de dados, a chegada da LGPD mais recentemente, que fez com que surgisse uma nova preocupação aí com o tráfego de dados e o compartilhamento de informação em qualquer contexto, e especialmente nas nuvens, porque muitos dos sistemas estão migrando para as nuvens, e a gente tem observado que esse tipo de informação e a lei, né, a legislação,
ela traz características que a gente precisa entender melhor até adotar uma solução de nuvem. Por exemplo, o dado que eu estou compartilhando, ou o dado que eu quero colocar naquela minha solução de nuvem, ele pode ser hospedado em um país diferente do país onde o cidadão vive, tá? Então, são questões que surgem como essa que devem guiar e orientar aí uma nova avaliação sobre esse pilar de segurança. Sobre aquisições, principalmente as questões de SLA, as questões de atendimento, o amadurecimento dos requisitos, no intuito de trazer uma maturidade para os órgãos na forma como eles adquirem tecnologia, tá? No lugar de você ter vários contratos, você ter um único contrato com o broker, com o fornecedor de nuvem, e mesmo assim pagar somente pelo que você efetivamente consome, dá ideia realmente de economicidade, mas ao mesmo tempo muda um pouco a forma como a licitação ou como a gestão pública vinha sendo feita no passado. Então, essa mudança de paradigma também traz impacto, aí, principalmente na lei de licitações, na forma como as agências e os órgãos contratam esse tipo de serviço. E força de trabalho, e aí esse é um item crucial, que é a identificação de gaps. Tá? O que é que eu preciso, o que é que nós, como governo, precisamos investir para que a gente consiga desenvolver novos talentos e para que a gente consiga reter esses talentos dentro das instituições. A gente fala aqui, quando eu falo de governo como plataforma, política pública e tudo mais, a gente está falando de políticas de Estado, não são políticas de governo, tá? Então, quando eu observo que foi executado aqui o pagamento de um auxílio emergencial, talvez um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, executado em um intervalo tão curto, isso é resultado de uma política de Estado que já vem amadurecendo durante décadas. Então, para a gente chegar nesse ponto de conseguir executar política pública, políticas tão sensíveis como essas políticas de transferência de renda, num tempo hábil, dependem de todo o amadurecimento e toda a evolução tecnológica de um país e das pessoas, né? E realmente dos indivíduos que trabalham e fazem com que a coisa aconteça, tá? Ao mesmo tempo, a retenção desses talentos, o entendimento de que executar política pública, executar tecnologia num país com o tamanho do Brasil é complexo, e a gente precisa de pessoas preparadas, pessoas que tenham uma noção e que saibam como trabalhar com essas tecnologias e remover essas barreiras burocráticas, tá? Então, a retenção dessa força de trabalho, como em qualquer empresa, né, como em qualquer indústria, a retenção dos talentos foi uma palavra que eu ouvi muito aqui nas palestras do Campus Party, os talentos, né, que fazem com que a coisa aconteça, é fundamental para que essa política de Estado continue amadurecendo e cada vez mais a gente alcance aí, né, essa cidadania digital ou essa transformação digital que a gente acha tão importante, tá? Eu vou avançar um pouco mais rápido. No presente, a gente tem uma posição um pouco incômoda sobre a competitividade do Brasil quando se fala de tecnologia, dando destaque aqui ao fato de que o framework, né, toda a base tecnológica entre 64 países, a gente está na 50ª posição, então a gente não está bem posicionado, a gente precisa investir mais em infraestrutura tecnológica e consequentemente, pessoas para trabalhar com isso, tá? Existe uma série de normas que começaram a surgir aí, né, principalmente a partir dos anos de 2015, que traziam aí a forma como a nuvem tem que ser operada pela gestão pública. Então, dou destaque aqui ao acordo do TCU 1739, que ele traz uma matriz de auditoria, os critérios, procedimentos para fiscalização, o acordo do TCU 2659, que traz aí os principais desafios para se implementar as nuvens públicas e a forma como as nuvens devem ser consumidas pelos órgãos públicos, e além, claro, da norma ISO 27001 de segurança, que apresenta um ponto crucial, deixo aí como um dever de casa, quem estiver interessado em se aprofundar sobre o tema, é importante que entenda sobre isso, dê uma lida sobre esses temas, tá? Trago ainda uma visão da estratégia digital do governo, mais recente, que acaba incluindo a nuvem aí dentro dos grandes temas que a gente devem ser estimulados no tema de pesquisa e desenvolvimento, junto com rede de sensores, automação, inteligência artificial e big data, analytics. Particularmente, eu vejo a nuvem como infraestrutura habilitadora para se alcançar todos esses temas, tá? Então, hoje em dia, quando a gente fala com engenheiro de dados, fala com times de desenvolvimento,
a nuvem ela acaba tendo um papel crucial para atingir esse objetivo. E, mais recentemente, a Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Economia, lançou consulta pública, trazendo aí uma série de tecnologias que devem ser adotadas em editais de serviços públicos, tá? Eu citando alguns: máquinas virtuais, armazenamento, rede, cofre de senha, segurança, container como serviço, a oferta de container, servers, né, computação sem servidor, analytics, distribuição de conteúdo. Tudo isso são coisas que hoje, quando você pensa o que é que eu preciso ter para executar a nuvem governo, a Secretaria de Governo Digital já se posicionou e a maioria dos órgãos públicos acabam indo também nessa linha. Então, esse conjunto de tecnologias me parece ser o que hoje, no presente, mais atende, né, atenderia a maioria dos órgãos públicos, tá? Sobre o futuro, existe alguns entendimentos aqui. A agenda digital do Japão fala com que, por questões culturais, a indústria ela hesita em adotar a tecnologia até que o governo explicitamente adote. Então, lá a coisa depende muito mais do governo, certo? Do nosso lado, aqui no Brasil, né, o que tem se observado, aqui é um panorama 2020 e 2021, é que cada vez mais o consumo de soluções on-premise, né, soluções caseiras, né, data centers internos, está diminuindo e aumentando o consumo de nuvens privadas, de nuvens públicas. Então, a tendência é a gente ir migrando para as nuvens públicas, tá? E no Brasil, a minha visão, já concluindo, a política pública como plataforma. Quando a gente efetivamente tiver uma execução, por exemplo, de um programa de transferência de renda, sendo ofertado na modalidade SaaS, quando eu puder executar seguro-desemprego, pagamento de benefício, de aposentadoria, até distribuição de vacina, enfim, o que você quiser executar em termos de distribuição de renda, poderia estar em uma plataforma de nuvem. Um governo cada vez mais integrado, acesso digital aos serviços públicos, tá? Isso é uma diretiva importantíssima, e plataformas e ferramentas compartilhadas aí junto com essa visão de nuvem, tá? Esse é um tema muito extenso, tá, pessoal? 25 minutos, eu trouxe somente as principais pontos, tá? Deixo aqui o meu contato aqui pelo LinkedIn. Quem estiver interessado em ter acesso a essa apresentação, eu compartilho. Basta clicar lá, entrar em contato comigo ali no LinkedIn, que passa a informação para vocês, tá? E, particularmente, dentro da DataPrev e na GovCloud, a gente tem atuado, tem observado muito de perto essas questões estratégicas. A gente tem definido um portfólio que está cada vez mais aderente, né? Ele tem que estar muito aderente ao que o governo brasileiro espera e o que a tecnologia está sendo consumida nos governos do mundo, tá? Então, todo esse trabalho é um trabalho de muitos anos, tá? Não é um trabalho de agora, mas a ideia é que a gente consiga efetivamente trazer aí uma nuvem pública de qualidade, uma nuvem pública que possa viabilizar o governo como plataforma em qualquer perspectiva, tá, pessoal? Agradeço aí o tempo, ao convite, tá, de vocês, o time da Campus Party, sempre muito organizados, foi muito bacana lidar com vocês e espero aí, numa próxima oportunidade, conversar mais sobre esse tema. Um abraço.